Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables Maçom. Meu nome é Vinícius Anaya. Hoje eu estarei aqui para dar continuidade ao livro de Job, onde eu parei no último vídeo, no primeiro debate. Como eu já expliquei e volto a referir, a minha intenção é lermos a Bíblia sem preconceito ou preconceito. Significa que temos que ler a Bíblia como se estivesse lendo a Bíblia pela primeira vez e sem ideias pré-concebidas em relação à religião ou sem qualquer tipo de preconceito sobre aquilo que aqui está. Pronto. Essa é a ideia, trazer para vocês a magia, mostrar para vocês a magia. Como já referi em outros vídeos, a Bíblia é um livro sacerdotal, é um livro feito para sacerdotes e ele deve ser lido como tal. E como é óbvio, quando estamos a falar de magia, quando estamos a falar de misticismo, quando estamos a falar de religião, é óbvio que é sempre uma codificação, daí existir as fábulas e alegorias por detrás de todas as histórias, a fim de que aquele que é o iniciado possa, de facto, absorver o conhecimento que está por trás dessas fábulas e por trás dessas alegorias e contos e história. Antes de mais, antes de começar a leitura, eu faço a minha oração, eu fiz a minha oração, e eu sempre peço para Deus que, em caso eu blasfeme ao fazer essa leitura, em caso eu blasfeme em seu nome, que ele interrompa e que ele não desvie aqueles que são de Deus, que ele não desvie e que as minhas palavras não vos desviem. Sendo assim, eu espero que Deus abençoe e dê a graça sobre a leitura que eu irei fazer e sobre aquilo que quero vos partilhar. Pronto, sem mais demoras, vamos então iniciar aqui a leitura. Primeiro debate. Job, a infelicidade de ter nascido. Por fim, Job abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Tomou a palavra e disse: Desapareça o dia em que nasci e a noite em que foi dito. Já iniciamos aqui, nessa primeira frase, com aquilo que eu terminei o outro vídeo, em relação a como Deus criou. Deus criou o dia, e o dia faz através de uma tarde e uma noite. E é a partir no final dessa noite é que dá-se o dia, quando se começa o novo amanhecer. Então veja que interessante, ele pede para que desapareça o dia que nasceu e a noite em que foi dito. A noite em que foi dito, a noite em que foi pronunciado. Foi concebido um varão. Converta-se esse dia em trevas. Deus, lá do alto, não se preocupe com ele, nem a luz o venha iluminar. Apoderem-se dele as trevas e a escuridão, que as nuvens o envolvam e que os eclipses o apavorem. Que a sombra domine essa noite, não se mencione entre os dias do ano, nem se conte entre os meses, seja estéril essa noite, e não se ouçam nela brandos de alegria. Amaldiçoem os que abominam o dia e estão prontos a despertar Leviatã. Estão prontos a despertar Leviatã. Peço desculpas, eu estava a ler, estava já a colocar aqui pontos importantes a falar depois. Escureçam as estrelas da sua madrugada, que em vão espera a luz do dia, nem possa ver abrirem-se
as pálpebras da aurora, já que não me fechou a saída do ventre, nem afastou a miséria dos meus olhos, porque não morri no seio da minha mãe, ou não pareci ao sair das suas entranhas, porque encontrei joelhos que me acolheram e seios que me amamentaram. Estarei agora deitado em paz, dormiria e teria repouso, com os reis e os grandes da terra, que constrói nos léus para si, com os príncipes que amontoam ouro e enche de dinheiro as suas casas. Ou como um aborto escondido, eu não teria existido. Como um feto que não viu a luz do dia. Ali os maus cessam as suas perversidades. Ali repousam os que esgotaram as suas forças. Ali estão tranquilos os cativos, que já não ouvem a voz do guarda. Ali estão junto os pequenos e os grandes. E o escravo fica livre do seu senhor. Por que razão foi dada a luz ao infeliz, e a vida àqueles para quem só há amargura? Esses esperam a morte que não vem, e a procuram mais do que um tesouro. Esses saltariam de jubilo, e se alegrariam por chegar ao sepulcro, porque vive um homem cujo caminho foi barrado, e a quem Deus cerca por todos os lados. Em lugar de pão, engulo os meus soluços, e os meus gemidos derramam-se como água. Todos os meus temores caíram sobre mim, e aquilo que eu temia veio atingir-me. Não tenho paz nem descanso. Os tormentos impedem-me o repouso. Pronto, eu terei que aqui, de facto, pausar, que é essa a intenção, vou partilhar com vós. Então vejam, ele começa a sua ritualística já negando a própria vida. Ele nega o seu próprio nascimento, né? Ele disse: amaldiçoa o dia do seu nascimento, e ele começa a dizer: desapareça o dia em que nasci e a noite em que foi dito, foi concebido um varão. Aqui já começa toda a primeira parte da ritualística, onde ele está de fato amaldiçoando a vida, e ele começa a buscar os demônios, as forças demoníacas. E ele diz: apoderem-se deles as trevas e a escuridão, que as nuvens o envolvam e os eclipses o apavorem. É um chamado já para os demônios. Depois vem a confirmação, onde diz: amaldiçoem-na os que abominam o dia. Ele está pedindo para amaldiçoar todos aqueles que abominam o dia e estão prontos a despertar Leviatã. Aqui, essa questão de estão prontos para levantar Leviatã, ele está, de fato, fazendo a chamada, que é uma coisa que vocês não compreendem, aqueles que, às vezes, interpretam erroneamente a magia. A magia, ela não significa estarmos aqui a prestar um culto a uma entidade demoníaca. Quando há uma invocação ao demônio, tu invocas esse demônio para que ele te sirva. E esse demônio só vai te servir se ele ver que és uma pessoa com retidão, uma pessoa que de fato merece ser servido por um demônio. Essa é o grande quê, né, de toda a magia. Então, tu tens aqui descrito essa primeira invocação mágica, aonde ele faz essa invocação das trevas, ele faz a invocação dos demônios, mas ao mesmo tempo, depois que ele faz a invocação, ele pede para que seja amaldiçoado os que abominam o dia, sendo que o dia, como eu já referi anteriormente,
é a segunda parte da criação, quando o Deus cria, está descrito no Gênesis. Então, a criação vem à noite, né? E aqueles que abominam o dia, que seria aqueles que abominam a própria luz, o próprio conhecimento. Depois ele faz uma série de referência ao qual ele despreza novamente a vida, e ele diz que por que um homem que não tem pão, que engole os seus soluços, por que razão foi dada a luz ao infeliz? Então, ele está aqui, se nós prestarmos atenção, a fazer um ataque a Deus. Ele está a questionar a criação. E ao questionar essa criação, ele abre para si também esse canal energético. Daí todo esse questionário, veja que ele questiona a criação e ele não compreende a criação, né? Nessa invocação que é feita. É uma invocação aonde tu questiona, mas de forma alguma tu negas a luz. Continuando. Elifas. Deus corrige. Elifas de Temã tomou a palavra e disse: se alguém te falasse, irias suportar? Mas quem poderá conter as palavras? Tu antes exortaste a muita gente, fortaleceste muitas mãos débeis. As tuas palavras eram o apoio dos vacilantes, e fortalecias os joelhos dos trêmulos. Mas agora, que te toca a ti, desfaleces? Agora que és atingido, perturbaste? Não é a tua piedade a tua confiança? E a integridade da tua vida a tua segurança? Lembra-te disto. Qual inocente que já pereceu? Ou quando foram exterminados os justos? Sempre vi que os que praticam a iniquidade semeiam a maldade, colhem os seus frutos. A um sopro de Deus, parecem destruídos pelo furor da sua indignação. Ruge o leão e o seu rugido é abafado. Os dentes dos leãozinhos são quebrados. O leão morreu porque não tinha presa, e os filhotes da leoa dispersaram-se. Escutei em segredo uma palavra, e o meu ouvido percebeu o seu murmúrio. Na confusão das visões da noite, quando os homens dormem num sono profundo, o medo e o terror apoderam-se de mim. E sacudiram todos os meus ossos. Um sopro perpassou pelo meu rosto, e arrepiaram-se-me todos os pelos do corpo. Estava alguém diante de mim. Uma figura silenciosa cujo rosto não reconheci, mas ouvi uma voz que dizia: pode um homem ser justo na presença de Deus? Ou um mortal ser puro diante do seu Criador? Ele não confia nem nos seus próprios servos, e até mesmo nos seus anjos encontra defeitos, quanto mais nos que habitam moradas de barro, e cujo suporte é o pó da terra. São esmagados como um verme, e aniquilados da noite para a manhã. Desaparecem para sempre sem deixar memória. Eis que já foi arrancada a corda da sua tenda. Morrem sem terem conhecido a sabedoria. Então notem que há uma invocação, há um desprezo pela vida,
E após esse desprezo pela vida, a primeira interrupção feita aqui pelo um dos amigos de Jó, que é Elifas. Outra coisa que é importante, como eu sempre disse, lembrem que nem Jó, nem os amigos de Jó sabem que Deus permite que ele seja castigado, que Deus está o julgar. Mas aqui é interessante percebemos as colocações que Elifas faz. Elifas faz várias perguntas. Se alguém te falasse, irias suportar? Quer dizer, se ele já diz, né, que se alguém anunciasse todo esse sofrimento, será que ele iria suportar o sofrimento? Porque Jó sofre com toda essa punição, porque é isso que Deus faz. Deus pune Jó. E depois vem aqui uma série de perguntas, né? Tu eras aquele que exortaste a muita gente, fortaleceste muitas mãos débeis, fortalecia os joelhos dos trêmulos. Agora que és atingido, perturbaste. Então veja, ele coloca em causa, Elifas coloca em causa claramente a fé de Jó. E depois aqui uma série de perguntas, onde ele pergunta sobre a integridade, fala que nenhum inocente parece, ou pareceu, né, nesse caso, pareceu perante Deus, ou quando forem exterminados os justos. Então, ele já está a dizer a Jó, Jó, tenha atenção, tu não és o mais inocente, tu não és o mais justo. E depois ele faz a comparação, a dizer que quem semeou a maldade vai colher os seus frutos. Porque não há um entendimento do porquê o Jó está sendo julgado, mas há um entendimento das coisas de que Deus não iria, de fato, causar um mal sem haver uma razão. E depois ele faz a menção: ruge o leão e seu rugido é abafado. Quer dizer que aquele que é o rei, aquele que domina tudo ou todos os animais, esse também ele é abafado por Deus, ele não é superior a Deus. Então ele está exaltando o Jó a olhar para si e a reconhecer que ele não pode se julgar mais perfeito do que Deus, porque é o que Job tem feito, e é essa razão que Job está a ser punido. É justamente por ele colocar em causa o próprio Criador, a própria maneira que o Criador criou e concebeu o universo. Depois aqui uma outra parte que está bem interessante, que é: na confusão das visões da noite, quando os homens dormem num sono profundo, e o medo e o terror apoderam-se de mim, e sacudiram todos os meus ossos. Um sopro perpassou pelo meu rosto, e arrepiaram-se-me todos os pelos do corpo. Estava alguém diante de mim, uma figura silenciosa, cujo rosto não reconheci. Mas ouvi uma voz que dizia: pode um homem ser justo na presença de Deus? Então veja, jamais ser algum será justo, mais justo do que Deus. E ele aqui nem está falando mais justo do que Deus, só está a dizer na presença de Deus. Um mortal ser puro diante do Criador, e era essa pureza, e é por isso que Deus está punindo Job. Porque Job alega-se ser puro, mais puro de todos, mais puro do que a própria criação, do que até o próprio Criador, porque ele julga aquilo que o Criador faz. E Elifas diz, ele não confia nem nos seus próprios seres, e até mesmo nos seus anjos encontra defeitos. Quanto mais nos que habitam nas moradas de barro.
e cujo suporte é o pó da terra. O homem, na criação, ele é feito através da terra. Então, aqui, para aqueles que acreditam que são filhos de Deus, não somos filhos de Deus, somos uma criação de Deus. E como criaturas, nós não estamos no mesmo nível de que os anjos ou os demônios ou todos os outros seres criados por Deus. Podemos ter algo diferente ou diferenciado, mas não podemos nos comparar com filhos de Deus como fazem os evangélicos, que gostam de dizer nós somos filhos de Deus, nós somos deuses também. Não dessa maneira. Continuarei aqui. A sorte do insensato. Chama para ver se te respondem. A qual dos santos te dirigirás? A ira mata o insensato, e a inveja mata o imbecil. Viu o insensato lançar raízes, mas a sua morada foi logo amaldiçoada. Os seus filhos são privados de qualquer socorro, são pisados à porta sem que ninguém os defenda. Os famintos devoram as suas colheitas, e até entre os espinhos as recolhem. Os ambiciosos absorvem as riquezas, pois a maldade não nasce do chão, a iniquidade não brota da terra. É do homem que vem a iniquidade, como fogo saem as chipas a voar. Por isso, voltar-me-ei para Deus, e nas suas mãos porei a minha causa. Essa parte é bastante interessante porque aqui continua a falar como é julgado, né, aqueles que cometem iniquidade, mas já começamos a ter aqui no livro de Job a primeira alusão de como que é criado, ou da onde surge o mal, qual é a raiz desse mal. E ele diz claramente, a iniquidade não brota da terra, significa que essa iniquidade ela não tem a mesma origem da do homem, mas sim nasce por causa do homem. Ele fez grandes e insondáveis coisas, maravilhas incalculáveis. Ele derrama a chuva sobre a terra e envia as águas sobre os campos. Ajuda a levantar os humilhados e dá segurança aos que estão aflitos. Desfaz os projetos dos maus e as mãos dele não executam os seus planos. Apanha os sábios nas suas próprias redes. Infrusta os desígnios dos astutos. Em pleno dia encontram as trevas, e como se fosse de noite, andam às apalpadelas. Ao meio-dia protege o fraco da espada afiada da língua deles, e o pobre da mão do poderoso. O infeliz recobra a sua esperança, e é fechada a boca dos malvados. Feliz o homem a quem Deus corrige. Não despreze a lição do Todo-Poderoso. Ele é quem faz a ferida e quem a cura. Ele fere e cura com suas mãos. 6 vezes te salvará da tua angústia, e na 7ª o mal não te atingirá. Em tempo de fome, preserva-te-á da morte, e em tempo de guerra, dos golpes da espada. Preservar-te-á do açoite da língua, e não temerás quando vier a ruína. Rir-te-ás da devastação e da fome, e não temerás os animais ferozes. Farás aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens viverão em paz contigo. Dentro da tua tenda conhecerás a paz, e visitarás os teus apriscos, onde nada falta. Verás multiplicar-se
a tua descendência, e os teus rebentos crescer como a erva dos campos. Descerás amadurecido ao sepulcro, como um feixe de trigo maduro a seu tempo. Foi isto o que observamos e confirmamos. Presta atenção e tira proveito. Então, vejam o quão interessante é o que Elifas passa aqui em relação como Deus conduz o caminho para aquele que o busca. E aqui há coisas interessantes que é ao meio-dia. Deixa eu voltar aqui. Frustra os desígnios dos astutos em pleno dia, encontra as trevas e como se fosse de noite andam as palpadelas ao meio-dia. Exato, ao meio-dia, exatamente aqui. Ao meio-dia, em termos esotéricos e em termos mágicos, é quando tu tens o ápice da luz, quando tu tens a luz em toda a plenitude. E esse meio-dia é um momento onde tu, de facto, vais estar protegido por Deus para realizar os teus trabalhos. Tens que estar realmente sem vacilar dentro da tua fé. É isso, basicamente, que aqui vem trazer. Eu penso que eu vou parar aqui nessa parte, onde iria começar aqui, onde Job já iria retomar a palavra, iria começar as queixas contra os amigos. Mas observem, leiam vocês próprios o livro de Job e comecem a perceber o que aqui está. Vejam que, no fundo, Job está sendo castigado justamente por ele tentar se julgar ser mais puro do que Deus e não reconhecer que dentro da pureza divina está o todo, e o todo não exclui o mal. E é justamente aqui, e nessa parte onde Elifas continua a mencionar várias coisas, que podemos ver de fato a menção de uma palavra de fé, do reconhecimento da criação e do reconhecimento de todas as coisas. Então isso é importante, vocês começarem a fazer leitura bíblica, mas compreender o que aqui está, sem a ideia preconcebida ou sem preconceitos. E aí, assim, com atenção, tomando o máximo de cuidado com algumas palavras-chave que existem no texto, de forma a que vocês possam explorar melhor essa passagem. Bem como ele diz que ele fere e cura as suas mãos 6 vezes. As suas mãos. 6 vezes te salvará da angústia, e na 7ª o mal não te atingirá. Então, quer dizer, ele está a te pedir para que executes algo e repetidamente durante 6 vezes, para que na 7ª já esteja completamente protegido. E depois diz, em tempo de fome, preservar-te-á da morte, e em tempo de guerra, dos golpes da espada. Se a tua fé for verdadeira e a busca for verdadeira, significa que haverá o alimento para aquilo que tu buscas. E se a tua fé for verdadeira, aqueles que vão tentar ferir, que vão tentar abalar a tua fé, esses não conseguirão, porque está a preservar-te dentro do caminho que é o verdadeiro conhecimento por Deus.
É isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Peço para vocês que leiam o livro de Job, de forma podemos aqui partilhar algum conhecimento, partilhar alguma opinião. Deixe as vossas opiniões, se assim desejarem. Façam os vossos comentários e, claro, como não poderia deixar de ser, se quiserem ficar atualizados sobre os novos vídeos conforme eu vou fazendo, eu não estou fazendo uma série seguida, eu também estou a fazer uma série sobre pranchas maçônicas, e vou colocando aqui outros vídeos pelo meio. Então, para quem realmente deseja continuar a partilha desse conhecimento, deseja partilhar a sua visão, colocando dúvidas, colocando o seu ponto de vista, por favor, deixe nos comentários e vamos tentar tirar e colher bons frutos disso que estamos a plantar hoje, a semear hoje. Disse e muitíssimo obrigado.